Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio. É a Ele que nós queremos exaltar, honrar e bendizer. Senhor do céu e da terra, Criador de tudo, de todas as criaturas, de todos os seres. É a Ele que honramos. Nós estávamos lendo lá em São Mateus, no capítulo 11, versículos do 20 em diante. Há uma coisa interessante quando Jesus censura as cidades impenitentes. Eu vou ler o texto, depois nós podemos ir suplicando ao Espírito Santo que na leitura e nos comentários desse texto ele vá nos iluminando, a mim e a vocês. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de milagres, por terem recusado arrepender-se. Grande número de milagres. Vejam que separação entre os milagres e a conduta da pessoa humana. Havia feito lá em Corozoim, em Cafarnaum. Aí ele começa a dizer: ai de ti, Corozoim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam feito penitência sob o cilício e a cinza. Por isso eu vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Agora ele vai dizer de Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, cidade onde viveram um certo tempo, e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada no inferno. Vejam só a profundidade disso e a clareza disso também. Porque se Sodoma, aquela cidade que foi destruída sob as cinzas, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até hoje, até esse dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Vejam a relação entre o que se vê e como a gente se comporta. O que nós vemos hoje na igreja, tantos testemunhos. Por exemplo, os santos da igreja, a incompreensão, às vezes a ignorância, a inocência. Por isso que a gente precisa ter cuidado com os mestres que a gente tem. Porque desde quando a gente começou na fé, a gente ainda era jovem, a gente ouve pessoas dizerem erroneamente: vocês adoram imagem, adorar uma imagem. Precisaríamos ser dementes. Nós sabemos que aquilo é feito de barro, de resina, agora mais modernamente, de resina acrílica, de outros materiais sintéticos. Como uma pessoa pode adorar uma imagem? E a pessoa garante, um outro lá falou: de quem você aprendeu isso, meu filho? Está errado. Se eu adoro uma imagem, na minha casa tem várias imagens, você está vendo aí um ícone, não é propriamente uma imagem, é uma representação simbólica do quadro de Nossa Senhora, do menino Jesus que se assusta ao olhar para a cruz, está amparado no colo de Maria. Nossa Senhora apoia esse menino quando tem a visão da cruz. É um ícone, um quadro simbólico, representativo. Como eu adoro uma imagem, eu seria um louco, um insano, um tonto. Por quê?
Faz uma ideia do Brasil, desses 200 milhões de habitantes. Suponha que 100 milhões sejam católicos. Suponha, pode ser mais, menos. A gente não está interessado em números, em vitória numérica. Imagina que cada um desses tenha um santo na sua casa. São 100 milhões de deuses. Isso é inconcebível para uma mente humana. Os antigos adoravam, os incas adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas. Idolatria é aquilo que eles fizeram na saída do Egito. O bezerro de ouro, sim, olharam para ele e disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Conferiram àquele bezerro de ouro o título de um Deus, de um poder que ele não tinha. O que são os santos do nosso tempo, próximo de nós aí? Morreu há poucas décadas atrás, 20, 30 anos, não me lembro bem a data, São Pio de Petraucina, um homem que carregava os estigmas de Cristo, mãos e peitos sangrando o tempo todo. Tal era a sua vida, tal era a sua entrega, a dedicação da sua vida. Você vê a história de Pio de Petraucina, que é do nosso tempo, você fica impressionado. São Maximiliano Kolbe, na Grande Guerra, deu a sua vida, na Segunda Guerra, deu a sua vida para um pai de família desesperado, sacerdote. São Maximiliano Kolbe é santo, do nosso tempo, ofereceu a vida dele para que um pai de família não morresse pelos alemães que matavam indiscriminadamente. Aí ele perguntou se oferecia, se aceitavam a vida dele pelo pai de família. Aceitou a vida. Veja São Francisco, você vê uma imagem de São Francisco. O que são as imagens? São imagens, não são deuses. E por que imagens? Porque essas pessoas comungaram, deram a sua vida. Veja São Francisco, uma vida paupérrima, destituída de tudo, de conforto, de bem-estar, de alimento, de tudo. Pessoas se privaram inclusive de alimento, jejum de vários dias. O Santo Cura d'Ars, uma vida de renúncia total de tudo. O demônio chamava ele de comedor de batatas. Cozinhava um caldeirão de batatas e deixava debaixo da pia e só comia batata. Uma vida de renúncia total. Porque aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Ganharam a vida. São Francisco está vivo. São João Maria Vianney está vivo, rezando por nós. Eu estou vivo, posso rezar por você? Ou essa vida que Jesus disse é uma vida de mentirinha? Eu vos dou a vida eterna, mas é de mentirinha. O Deus da verdade não pode se desdizer. Eu dou a vida eterna. São Pedro disse isso. Nós a quem iremos? Não tinha ninguém que desse a eles a vida eterna. Por mais que fosse escandaloso a palavra de dar o corpo como alimento, de dar o sangue como bebida, era uma coisa escandalosa, incomum para a época. Hoje nós aprendemos essa doutrina, mas uma coisa incompreensível naquela época, e Jesus não volta atrás. Meu corpo é verdadeiramente uma comida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, eu comungo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao abandonar a nossa tenda, São Paulo vai falar nos Gálatas, ao nos despedirmos dessa tenda humana, nós ganhamos uma outra habitação no céu. Então, ninguém adora uma imagem, seríamos loucos, insensatos. Sabemos que aquilo é de barro, sabemos que é feito. Veja uma imagem de Santa Rita. E por que eles são santos? Porque eles se alimentaram da vida eterna. Porque eles estão vivos.
O que é a imagem? É uma lembrança que aquele ser está vivo. São Francisco está vivo. São Pio de Petralcina está vivo. Vê a história de Pio de Petralcina, a maravilha da vida daquele homem, a entrega dele a Deus. E depois da morte, tantos corpos de santos incorruptos. E ninguém adora o corpo incorrupto. Mas aquilo é mais um sinal de Deus de que a morte não tem poder sobre eles. É apenas um sinal. Mas eles estão vivos. E porque vivos, rezam por nós. Você, quando está doente, não quer que as pessoas rezem por você, para que você sare logo? Quando você está passando por uma dificuldade, quando você teve uma perda querida na família, aquilo te dói muito, rezem por mim para que eu supere essa perda. Eu estou tendo muita dor. A mãe que perde um filho, uma dor terrível, rezem para que... Estão vivos, eu rezo por todos, todos rezam por mim. Nós estamos vivos e continuaremos vivos, porque sabemos naquele que nós cremos. Sabemos que nós cremos naquele que dá a vida eterna, não que dará um dia, como aqui ele falou de Sodoma, e falou de Tiro e Sidônia, que no dia do juízo, elas terão, embora tenham sido condenadas, vejam, Sodoma foi destruída, embora ela tenha sido destruída, comparadas a Tiro e Sidônia, a Cafarnaum, elas terão um juízo mais brando, mais tolerável, porque não viram tantos milagres que Jesus fazia em Cafarnaum, ou em Tiro e Sidônia. Então, nós estamos vivos, é nisso que nós... vocês adoram, mas ninguém adora imagem nenhuma. Não temos condição humana, não é racional adorar uma imagem. Não é racional. Aquilo é uma lembrança. Meu filho, aquilo é uma lembrança. Veja a força de São Francisco, até hoje impressiona a humanidade, pela pobreza, pela entrega, pelo despojamento de tudo, aniquilaram as suas vidas por completo. Aí chega um cara tudo bonitinho, veste um terninho, uma gravatinha, pipipi. Aprendeu de quem isso? Cuidado com os mestres que você tem, que te ensinam coisas erradas, e pessoas que morrem com conceitos errados. Nós adoramos o Deus vivo, Deus que dá a vida. Eu vivo e vós vivereis. Aquele que perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. O que fez Maximiliano Kolbe? Entregou a vida dele, despojou-se da vida, entregou. Todos nós morreremos, mas aquele entrega a sua vida, o amor que tem para entregar a sua vida, desprezou a sua vida, tem a vida eterna, Jesus prometeu isso. Então todas as imagens que você vê são lembranças, e muito mais ainda, uma imagem de Nossa Senhora, como essa de Nossa Senhora Aparecida, lembrando Nossa Senhora, a mais viva entre todas as criaturas. Nós dizemos dela onipotência suplicante, onde o poder da súplica, o poder da oração, chegou ao maior limite que pode haver numa criatura humana. São Francisco roga por nós. Ninguém fala: São Francisco, nós te adoramos. Adoramos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, como rezamos no credo, concebido pelo poder do Espírito Santo, concebido pela força do Espírito Santo. Adoramos a Cristo, o Evangelho de São João. Como é que eu poderia não acreditar no Evangelho de São João? Logo no começo, tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele. Nós fomos feitos para Ele. Os santos foram feitos para Ele. E assimilaram isso de maneira ímpar, de maneira como eu não assimilei ainda. Mas Deus nos convida a cada dia mais despojarmos de toda a vaidade, de toda a ilusão dessa vida. Adoramos a Deus, ao Deus vivo. Quando pomos um crucifixo no altar,
quando vemos um crucifixo, adora um Deus morto. Não, o nosso Deus é vivo, por isso que a cruz está lá, porque é sacrifício de um Deus. Deus não morre, Deus se sacrifica por nós, Ele deu a vida por nós. Quando vemos a imagem de um Cristo ressuscitado, sabemos que Ele ressuscitou para a nossa justificação, morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Por Ele, para Ele, com Ele foram feitas todas, tudo é dele, nada foi feito sem Ele. Ninguém diz que as coisas foram feitas para São Francisco, pelo contrário, ele abandonou tudo que ele poderia ser, poderia ter e poderia fazer. Homens de uma sabedoria imensa, São Jerônimo, Santo Agostinho. Você lê uma obra de Santo Agostinho, parece que vai dar um nó na tua cabeça. Conheceu muita filosofia, muita doutrinas filosóficas daquele tempo, conhecia profundamente os filósofos da antiguidade, todos eles, uma cabeça impressionante. Santos são isso, são pessoas que deram a sua vida, renegaram a própria vida, não quiseram mais nada a não ser Cristo e Cristo crucificado. O valor do sacrifício de Cristo é eterno. Quando você olha para a cruz, você está vendo, aquele sacrifício é eterno. Não foi um sacrifício, aconteceu há 2000 anos atrás, não. O gesto do sacrifício é eterno. Às vezes nós não compreendemos isso, porque nós vivemos numa realidade temporal. Mas acredite, Deus é eterno. O perdão dos pecados é eterno. Aquilo que foi perdoado, teus pecados te são perdoados. Tudo que é perdoado ao homem, está perdoado. Ainda que nossos pecados fossem negros, ou vermelhos como carmesim, escarlate, eles se tornariam brancos como a neve. O sacrifício da cruz. Olha a incompreensão de quem fala, adora um Cristo morto. O nosso Cristo é o mais vivo de todos, porque é o único que dá vida. Nós podemos continuar rezando. Se você é pai e morrer, você vai continuar rezando pelos teus filhos. Porque você está vivo. Essa é a vida. Nós não vamos ficar dormindo, nós ficamos encostados numa tumba. Quem faz isso são os mortos. Nós cremos no Deus da vida, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que ressuscitou Lázaro. Lázaro dorme, mas eu vou despertar. Deus está vivo. Nós cremos nesse Deus vivo. Olhando para a cruz, foi aquela cruz que nos deu a vida, que nós não merecíamos. Foi no alto daquela cruz que foram apagados os nossos pecados. Quem tem fé, quem crer em mim, tem a vida eterna. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Cremos nisso. Naquela cruz foram apagados nossos pecados. Olhamos para ela com respeito, com atenção, com o pensamento de que através daquela cruz, nossos pecados foram apagados. O sacrifício eterno, São Paulo vai dizer, entrou de uma vez por todas no santuário. Todos os anos os antigos sacerdotes entravam lá no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício pelos pecados, mas todos os anos tinha que fazer sacrifícios pelos pecados. Todas as festas de reconciliação, oferecer sacrifício pelos pecados. Jesus entrou de maneira definitiva no santuário de Deus e se ofereceu como vítima propiciatória por toda a humanidade. A morte que o pecado nos causou, Jesus a aniquilou no alto da cruz. Foram aniquilados os nossos pecados. É isso a vida.
É esse o Deus da vida. Nós cremos na vida eterna. Por que nós não pensamos? Porque São Francisco, São Maximiliano Kolbe, Pio de Pietrelcina, santos admiráveis, os últimos 2 do nosso tempo, que entregaram a sua vida. Quem dera a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai resgatá-la, vai tê-la de volta. Ah, é uma vida assim, não sei aonde, vai... Não, Jesus vai dizer, está falando de Corozoim, de Cafarnaum. Se Tiro e Sidônia tivessem feito esses milagres, eles teriam vida. Sodoma existiria até hoje, teria se convertido, saído daquela podridão, daquela desventura de tudo quanto é tipo de corrupção que você possa imaginar existia naquela cidade. Mas se vissem o poder de Jesus, teriam se convertido, existiria até hoje. Nós cremos na vida, no Deus da vida. A nossa vida, a tua, a de todos os santos que você conhece, que você não conhece, que foram canonizados ou não, foram feitos por Ele, para Ele, com Ele. Toda a vida foi dada inteiramente para Ele. Olha de quem você aprende a doutrina. Pessoas que ouviram frases desde do começo da sua vida, da sua juventude, sei lá, até da sua maturidade. Aquilo foi batendo, que erro terrível. Olha em quem você acredita. Se você não compreende essas coisas, peça ao Espírito Santo. Por que aquelas pessoas falam tanto isso? Porque não compreenderam. Não vá, peça ao Espírito Santo. Nós precisamos muito do Espírito Santo para iluminar, para não deixar esses erros tão banais, tão grosseiros. Você percebe que sai de mentes que não pensam, que não procuram a verdade. Pessoas que só se importam, procuram razões para acusar. É isso. Quanto mais eu te acuso, quanto mais eu não tenho valor próprio, então eu preciso te depreciar, porque quanto mais eu te faço descer no nível do teu conceito, te desconceituar, tirar a tua fama, o teu bom nome, mais eu posso salientar, porque eu não sou nada. Então a minha única chance é depreciar, é desprezar os outros. Cremos na vida, tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele, nada foi feito sem Ele. O Espírito pairava sobre as águas, a terra informe e vazia. Peça ao Espírito Santo que dê forma aos teus pensamentos, à tua fé, que dê forma na tua fé. Porque você ouviu alguns mestres que te enganaram durante toda uma vida, por malícia ou por ignorância, não interessa, mas você precisa sair desse círculo. É um círculo vicioso. Não tem reflexão, não tem Espírito Santo, não procuram a verdade todo o tempo, repetem, parecem papagaios da fé, repetem coisa que ouviram 10, 20, 30 anos sem nunca refletir sobre aquilo. Nossa Mãe Santíssima, que foi concebida pelo Espírito Santo, interceda cada dia mais por mim e por você, que nós tenhamos a luz da fé, de uma fé limpa, de uma fé esclarecida pelo Espírito Santo, não pela repetição de palavras, que a gente não sabe o porquê são repetidas. Deus dê a mim e a você o dom do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, por toda a eternidade, seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.